vir aqui, acessa a live, amém? Acessa online, pega online, porque tem sido grande bênção. Amém? Agora eu peço que vocês se assentem, que vocês fiquem calmos, que agora é um momento muito importante da mensagem, da palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos. Te agradecemos porque nós dependemos de Ti, nós temos total dependência de Ti, Senhor. O Senhor é Deus em nossas vidas, e nós somos gratos a Ti, gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez, mas sabendo e confiando que aquilo que há de vir, já foi preparado por Ti. Nós confiamos em Ti, Pai. Muitas vezes nos faltam fé, mas nós somos obedientes à Tua palavra, obedientes naquilo que o Senhor nos inseriu, diante daquilo que o Senhor proporcionou, para que a gente possa viver. Pai, nós abrimos os nossos olhos, e nós enxergamos, nós contemplamos a Tua glória, Pai, nós contemplamos o Teu agir, a Tua graça é conosco, Pai, o Teu favor é conosco, e nós te agradecemos hoje. Pai, eu quero que hoje, cada pessoa que está aqui, nesse culto, ou também pela live, ou que estará escutando essa mensagem, ela possa receber no espírito dela, Senhor, porque nos falta muitas vezes equilíbrio emocional para entender e para nos mantermos, Deus, mas em espírito, Senhor, nós somos fortificados, nós somos fortalecidos. Pai, eu te peço, fala no mais profundo, Pai, fala diretamente aos seus filhos, fala na singularidade, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Deus, em nome de Jesus. Pai, que a gente possa ser grato, porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos formou, o Senhor nos gerou. Grato, Senhor, porque nós somos salvos. Grato, Senhor, porque nossos olhos estão nos céus. Grato, Senhor, porque a eternidade é aquilo que importa para as nossas vidas, Deus. Então nós te pedimos como estrangeiros aqui nessa terra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, continua nos abençoando. Eu te peço, Pai, abençoa cada família. Hoje eu vou diretamente às famílias também te pedindo, Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, proteja-nos, Deus, nos livra de todo mal, de tudo aquilo que vem acontecendo lá fora, Deus, mas que não nos alcançará, Deus, em nome de Jesus, porque nós sabemos que nós fomos escolhidos, nós somos formados, nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja, Jesus, nós somos a noiva. Então nós te pedimos nesse momento, purifica-nos, perdoa os nossos pecados, afasta de nós tudo aquilo que tem desagradado a Ti, tudo aquilo que nós temos falta diante de Ti, tudo aquilo que nós temos pecado, tudo aquilo que nós temos feito de errado, Deus. Nós precisamos viver o evangelho de arrependimento, o evangelho que nós reconhecemos as nossas falhas, mas nós vivemos para Ti, não mais para nós, mas nós vivemos exatamente para Ti. Nós sabemos aonde iremos, nós sabemos o que nós já alcançamos em Cristo, então nós permanecemos. Eu te peço, Pai, nos ajuda, nos comissiona, nos envia. Oh Senhor, nos dê graça, unção, Pai. Em nome de Jesus, fortalece aquele que está fraco. Oh Pai, tira, Senhor, aquela, Senhor, que está numa condição que não se vê mais com força, Deus. Pegue ela pelas Tuas mãos agora, levante, a Deus, em nome de Jesus, porque nós não seremos envergonhados. Nós não seremos, Senhor, nós não estamos e não chegamos aqui para que a gente pereça, Deus, mas muito pelo contrário, Senhor, nós estamos aqui, Pai, sabendo que as Tuas promessas se cumprem, que não depende de nós, mas depende de Ti, que nós poderíamos ter tudo, mas de nada vale, Senhor, porque é a Tua presença que nos importa, Deus, a Tua presença que nos importa. Quando nós estamos cheios da Tua presença, Pai, nada pode nos abalar, nada pode nos derrubar. Então eu te peço uma porção especial da Tua presença hoje, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos hoje, gerando o resultado dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aplauda Jesus, porque só Ele é digno.
eu vou ler um texto que está em 1 Crônicas, amém? Mas eu quero que você abra no livro de Ruth. Quem conhece Ruth? Essa mensagem, esse sermão vai ficar nessa história de Ruth, da forma que Deus fez com ela, da forma que Deus anunciou através da vida dela, do ventre dela, que nós estaríamos aqui hoje, amém? Que Deus estaria nos alcançando, amém? Como estrangeiros, Ele nos recebeu e nos projetou para que a gente seja salvo, para que a gente pudesse viver a eternidade. Eu vou ler em 1 Crônicas 29:15, que fala assim: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígios. Meus irmãos, para pensar, faça uma reflexão. O que é a vida? Nesse momento, para entender que nós somos estrangeiros nessa terra, que nós fomos alcançados pelo amor de Deus. O Senhor nos amou, nós somos amados primeiramente. E quantas coisas nós já vivemos aqui. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, eu não sei o que você já viveu, eu não sei o que você já aprendeu, eu não sei qual foi o tipo de teologia, eu não sei qual foi o tipo de aprendizado, eu não sei o quanto você tem crescido em fé, eu não sei, eu não te conheço para afirmar as coisas, mas Deus te conhece. Deus, Ele não somente sonda o teu coração, Ele conhece o teu coração. Ele sabe quais são os pensamentos, Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele sabe aquilo que sai através das nossas vidas, Ele sabe quais são as intenções que nós temos, Ele sabe quais são as tuas perspectivas, Ele sabe quais são as suas expectativas. Quais são as tuas expectativas? O que você tem vivido até hoje? Será que, se você fazer um resumo, será que você voltar um pouquinho, você consegue enxergá-lo em todos os momentos, em momentos difíceis, em momentos bons? Mas é certo que Ele tem nos trazido, Ele nos trouxe até aqui, Ele tem cuidado de você. Então nós precisamos ter um coração grato, nós temos que ter uma vida de adoração a Ele. Nós não passaremos só por situações boas, passaremos por situações difíceis, mas isso não importa, porque Ele é conosco, Ele está nos nossos piores momentos, Ele está em todos os momentos, Ele está nos sustentando, Ele nos pega pela mão, nós não estamos sozinhos. Muitas vezes faltam pessoas, muitas vezes faltam alguém para nos abraçar, para nos escutar, mas Ele estava lá em todos os momentos. Você não pode viver uma vida religiosa ao ponto de você achar que você segue um Deus que não se preocupa com você, um Deus que não conhece você, um Deus que não quer que você alcance as promessas que Ele um dia fez. Um evangelho tem que ser um evangelho de relacionamento. O evangelho não é um evangelho que se você simplesmente coloca as tuas petições, as suas dificuldades diante de Deus, mas Ele não se preocupa com você. Pessoas têm esmurecido, pessoas têm vivenciado o evangelho de conquistas e esquece de entender que é um evangelho de um amor, um evangelho que um Deus verdadeiro entregou o Filho dele por amor às nossas vidas. Nós fomos alcançados, resgatados, comprados por preço de sangue derramado na cruz. Então nós temos que viver um evangelho vivo, o evangelho que pulsa dentro de nós. O nosso coração tem que bater as batidas daquilo que Deus tem para nós. A gente precisa entender que Deus nos trouxe até aqui para que a gente cumpra, para que a gente viva os planos dele aqui na terra. Mas quanto tempo você vai viver
comendo de migalhas? Quanto tempo você vai viver a sua vida achando que você tem que reagir diante das coisas somente que acontecem? Hoje Deus nos leva a entender uma vida de uma pessoa, de uma estrangeira, de uma moabita, Ruth. Quem era Ruth? Aquela época, meus irmãos, se você era judeu, se você era um israelita, era o que valia, meus irmãos. Estrangeiro não valia nada, porque o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, meus irmãos, Ele fez promessas para o seu povo. Só que nós fomos inseridos nessa promessa, nós somos inseridos nesse plano de restauração que foi perdido lá no Jardim do Éden. O Senhor nos inseriu, o Senhor nos gerou para que nós fôssemos alcançados através de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele, nós somos filhos dEle, nós pertencemos a Ele, não mais através da lei, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, que o véu se rasgou e nós tivemos livre acesso a Deus. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas Deus não te formou para que você viva para perecer, para se estagnar. Deus não te formou para que você viva comendo as migalhas. Deus não te formou para que você simplesmente viva uma vida reativa, uma vida que você fica simplesmente esperando algo de ruim para acontecer. Essa mentalidade, ela não é verdadeira. A gente está entrando num tempo onde as coisas vão dificultar, onde as coisas serão difíceis, e a tua mentalidade vai ser a mentalidade de rejeição, uma mentalidade de que você não faz parte, que você não foi amado, que Deus não te gerou, que Deus não sabia que você seria gerado através dos seus pais. Irmãos, há hoje um despertamento, há hoje algo sendo liberado sobre a sua vida, há hoje um tempo que você vai entender que para que Deus possa restituir, que é um pouco mais distante, amém? A restituição, ela vem como recompensa lá na frente, mas para que Deus possa te restituir, Ele te restaura, Ele te prepara para você saber absorver e para que você coloque em prática, para que você saiba o que está acontecendo, para que você abra os teus olhos e possa contemplar o agir de Deus na sua vida. Porque quando Deus faz algo e nós não estamos atentos, quando nós não estamos com o nosso coração preparado para entender o que Deus está fazendo, nós não vivenciamos a glória dEle, nós não seremos a expressão, a extensão do ministério de Jesus na terra. Tudo converge em sermos a extensão de Jesus na terra. Tudo nos leva a entender que mesmo que nós não sejamos, nós não recebamos um olhar dos homens, que muitas vezes a gente acha que merece, Deus está ali olhando por você. Então eu quero que você grave no teu coração que Deus é bom, que Ele te escolheu, que Ele te formou, e que a sua vida não se resume àquilo que você está vivendo hoje, mas que você está num processo, e para que você alcance a recompensa, meu amigo, a gente vai falar de coisas importantes aqui. No livro de Ruth, ali naquela época, na época dos juízes, ali faltou comida, ali a seca, ali a dificuldade, a fome, ela estava naquele momento, e ali conta a história de um homem que chama Elimeleque. Olha que nome bonito, para você pôr no seu filho. Vocês estão muito sérios, hein, meu? Não é possível que vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Guarda no teu coração, você é valoroso, você é valorosa, você tem um valor inestimável. Mesmo que os homens não te valorizem, Deus te valoriza, porque Ele te formou para algo aqui na terra. Então aquele homem sai de Belém, porque estava faltando recursos. Ele sai de Belém, vai lá para Moabe, para a terra de Moabe, porque ali houve um comentário que ali existia
né, suprimentos. Ele sai dali com a sua esposa, Noemi. Amém? Aí é um nome bonito, hein? Noemi, né? Eles tinham 2 filhos. Parece uma gangue, Malom e Quilion. Olha aí. Se você tiver grávida de gêmeos, Malom e Quilion. Meu Deus do céu, brincadeira, amém? Mas eles tinham 2 filhos e saíram e foram para Moabe. E lá, meus irmãos, aconteceu muitas coisas difíceis para eles. Eu não posso afirmar, eu não sei, mas se era da vontade de Deus, se Elimeleque realmente deveria ter saído de Belém. Porque não importa o que a gente passe, não importa a situação, quem é que cuida de nós? Pode estar caindo no mundo lá fora, Deus cuida de nós? Lógico que cuida, Ele traz a provisão, Ele cuida, Ele não nos deixa faltar, amém? Mas enfim, ele saiu, e lá, meus irmãos, deu ruim. Noemi ficou viúva, morre Elimeleque, e depois morre os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, eles morrem também. E ali, antes dos filhos morrerem, eles casam com mulheres moabitas. Uma delas é a Ruth. Ó, vocês estão comigo, graças a Deus. Achei que eu estava falando coisas aqui que vocês nunca tinham ouvido falar. Mas Malom casa com Ruth, amém? E ali, então fica só Ruth, a outra nora de Noemi e Noemi. Só que naquele momento, para Noemi, acabou tudo. E naquela época, a lei, ela falava que quando uma mulher viúva, né, o marido morresse, ela se tornasse viúva, o parente mais próximo poderia o quê? Resgatá-la. Amém? Não só as terras, né, esse parente mais próximo compraria essas terras, mas também receberia essa viúva dentro da família, para que a descendência ela não se encerrasse, não terminasse, honrando os falecidos, mas da mesma forma cuidando da viúva. Então, Noemi, ela decide voltar para Belém. Ela decide voltar para Belém. Só que aí as 2 noras dela falam assim: não, a gente também vai com você, Noemi. E aí Noemi fala: queridas, entenda uma coisa, eu nada posso fornecer para vocês mais. Eu não tenho idade para gerar um filho, mesmo se eu gerasse um filho, eu estou contando aqui rápido, amém? Porque o livro é extenso. Mesmo se eu gerasse um filho, imagina, você vai esperar ele crescer para você casar, gerar mais filhos? Então esquece, aqui estancou, aqui acabou. E aí uma das noras falou: valeu, pega sua roupinha e foi-se embora. Só que é aí que tem a mudança completamente da trajetória e da descendência daquela família. Porque através de uma estrangeira, através do ventre de uma estrangeira, nasce o rei Davi. Através desse ventre dessa estrangeira, em simplesmente a genealogia de Jesus. E ali era uma predição, um anúncio que nós seríamos alcançados. Que a promessa ela estava não ali naquele povo, mas sim para aqueles que fossem recebidos através de Jesus Cristo. E simplesmente Ruth chega e vamos ler agora. Abra em Ruth 1:16. Capítulo 1, verso 16 e 17. Vocês vão entender o quanto é importante um posicionamento. Porque o posicionamento é quando você se posiciona, você realmente se coloca numa condição, aceitando e se firmando diante de algo que você precisa viver. Mas posicionamento sem fidelidade, você não se mantém no posicionamento. Quantas pessoas falam: não, pastor, eu estou super posicionado. Aí depois de um mês, 2 meses. Então posicionamento sem fidelidade,
aquilo que Deus te direcionou de nada vale. Amém? E vamos ver o posicionamento e a fidelidade de Ruth. Fala assim, verso 16 do capítulo 1. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Irmãos, o quanto vale, o quanto é importante uma resposta diante de um cenário, de uma situação de improbabilidade. Eu paro para pensar, qual era a experiência de Ruth com Deus? Não, Deus só fez coisas maravilhosas. Noemi, quando ela chega em Belém, ela fala assim: o meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara. Por tudo que Deus fez, por tudo que Deus permitiu que eu vivesse, Mara, de amarga. E meus irmãos, Ruth, ela simplesmente, mesmo vivendo todas aquelas situações difíceis, ela fala: o seu Deus será o meu Deus. Fidelidade, isso chama fidelidade. Verso 17: onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Meus irmãos, uma estrangeira, uma moabita, amém? Ela simplesmente, ela faz um anúncio, uma predição daquilo que Deus faria conosco. Nesse exato momento, a Bíblia ela é completamente atual. Seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, a Bíblia ela relata tudo aquilo que nós vivemos hoje. Se você pegar qualquer situação na sua vida, você pode, através da palavra do Senhor, através da Bíblia, você entender o momento que você está vivendo. A Bíblia, ela nos faz, ela nos conduz, ela nos torna um manual de vida. A Bíblia, ela é imutável, a gente não pode mudar um contexto para virar um pretexto para aquilo que nós estamos vivendo de errado. Amém? Porque muitas vezes a gente acaba sendo hipócrita, né? A gente acaba mudando ali, e isso não agrada a Deus, mas nós temos tudo através da Bíblia, através da palavra de Deus. E aquela mulher, ela alcançou graça de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, fala assim: se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Meus irmãos, então o que eu quero que você entenda, que não importa o que você viveu até agora, não importa se você tem realmente agradado a Deus, não importa se você tem sido infiel, a palavra dele não importa, porque ele é fiel àquilo que ele prometeu. E se você se posicionar, se você entender que a sua resposta para Deus tem que ser posicionamento e fidelidade, a sua atitude conta muito diante de um cenário, diante de uma situação que você está vivendo. A sua resposta para Deus ou sobe como incenso agradável, ou Ele simplesmente rejeita. Amém? Você não pode negar a Cristo. Você que já foi alcançado, que você já teve a revelação de quem Ele é, amém? Mas nós iremos errar, nós iremos pecar, nós iremos passar por situações que muitas vezes a gente não vai entender. Mas permaneça, porque Ele é fiel, Ele te recebe. Em Hebreus capítulo 10, verso 23 fala: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Alguém tem dúvida que Ele é fiel para cumprir as promessas que um dia Ele fez para as nossas vidas? Você tem dúvida se você tem promessas?
Ah, mas pastor, eu nunca recebi uma oração, eu nunca recebi uma profecia, eu nunca escutei de um líder meu que eu teria promessas. Meus irmãos, é só você ler a Bíblia. Existem promessas que é atemporal, existem promessas que foram liberadas lá no Antigo Testamento que nós vivemos hoje. Se você se apoderar, se você for fiel àquela promessa, Deus, Ele nos traz numa condição completamente que você entende que de nada vale aquilo que nós muitas vezes buscamos no mundo. Irmãos, Deus, Ele é tão perfeito que Ele sabe o caminho que você tem seguido. E muitas vezes, quando nós seguimos caminhos tortuosos, quando nós seguimos caminhos difíceis, caminhos de morte, Ele nos traz de volta, Ele nos resgata. A vida de Ruth é a expressão perfeita de uma restauração diante de um posicionamento, de uma fidelidade dela e uma restituição regida por recompensa. Só que em momentos da nossa vida é necessário um esvaziamento, porque muitas vezes a gente está tão cheio de si mesmo, muitas vezes a gente está com coisas tão convictas dentro de nós, a gente acredita tanto na força do nosso braço, a gente acredita tanto em algo que nós estamos vivendo, que a responsabilidade daquilo que nós acreditamos, ela tem a ver com o nosso esforço, e não aquilo que Deus prometeu para nós, aquilo que Deus tem como graça, que é o favor imerecido. Irmãos, Deus nos leva em situações de esvaziamento, Deus nos leva em situações onde nós perdemos o controle, Deus nos leva a situações onde nós não temos a quem recorrer, Deus nos leva a situações onde a gente não tem mais nada para oferecer, Deus nos leva em situações onde o vazio é tão grande, que nós entendemos que nós precisamos olhar para o céu, que existe um Deus que não nos deixará perecer nesse momento, nessa condição que nós estamos. Irmãos, aquela mulher, ela chegou numa condição lamentável, ela chegou numa condição onde ela simplesmente perdeu o seu marido, ela simplesmente perdeu toda a linhagem dos homens ali naquela família. Ela chegou numa condição completamente desfavorável. E quantas vezes nós passamos por situações como essa? Vamos ler em capítulo 1, verso 21. Verso 21 de Ruth 1, fala assim: quando saí daqui eu tinha tudo. Noemi falando. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Irmãos, aquela mulher, ela não tinha mais fé, ela não tinha mais alegria, ela estava vazia. Ela estava buscando um último direito de ser resgatada por um familiar mais próximo, mas ela já estava morta espiritualmente, ela já estava vazia, seca, ela estava amarga. Quantas situações a gente passa que nos geram amargura? Quem sabe o que é a amargura? Irmãos, a amargura é um sentimento, é uma condição de você passar por tantas situações difíceis que você se torna amarga, você sofre, e ali você não é curada, e acontece uma outra situação mais difícil ainda, que você fala: meu Deus, aonde eu vou chegar? Aonde? Você começa a ter um sentimento, uma condição de amargura, uma pessoa amarga, uma pessoa que está numa condição de amargura, ela não consegue se alegrar com algo que Deus está fazendo, Deus está agindo ali, Deus está fazendo, ela olha aquilo e fala, inconscientemente, e muitas vezes conscientemente, ela pensa assim: meu Deus, isso não é verdade. Deus está agindo, Deus está curando, Deus está operando, mas ela ainda está com o coração enrijecido, um coração de pedra, um coração duro, um coração, sabe, completamente
que não se permite a viver aquele momento. Eu não sei o que você passou, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a sua condição, mas Deus sabe. Se Deus te trouxe até aqui, é porque você precisava chegar nessa condição de esvaziamento, nessa condição de não ter mais forças. Você não consegue levantar muitas vezes, mas existe um Deus que Ele restaura e Ele restitui, e a recompensa ela vem com a restituição. E entenda algo: você não foi gerada para que você pereça. Você não foi gerada para que você seja amarga. Você foi gerada para que os frutos do Espírito Santo estejam na sua vida. Você foi gerada para que você possa transbordar o amor de um Deus que te amou, que te restaurou, que te restituiu e que te recompensou. Deus te gera para um novo tempo. Há um dia de cura. Há um dia que Deus derrama um óleo precioso sobre a sua vida. Hoje Deus te pega pelas tuas mãos, porque é na sua fraqueza, é no momento onde nós não temos mais como reagir, que o poder dEle, que a graça dEle nos alcança. É o favor imerecido, a graça dEle nos alcança, e um momento onde nós não temos mais como fazer nada. Ninguém pode te ajudar, mas Ele pode. Ele pode, e Ele está te ajudando. Ele está te ajudando. Ele está aqui hoje. Quem crê nisso? Ele está aqui hoje. Ele está falando: filha, eu sei o que você passou em todos os momentos onde você não tinha mais força, mas você tinha que ser forte, porque você não poderia transparecer, porque existia uma responsabilidade sobre a sua vida. Eu estava contigo, mas você precisa me enxergar ao teu lado. Você precisa me enxergar naquele momento, para que você entenda que se você chegou até aqui, é porque eu sou contigo. É porque eu sou contigo. É porque eu sou contigo, porque as minhas promessas se cumprem. Há um tempo, há uma nova história, há uma nova estação sendo liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Há algo sendo feito hoje. Em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo de forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Olha esse verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Oi? Ele era Deus. Ele é Deus, mas Ele teve que se esvaziar, se colocar na condição humana, para que Ele pudesse receber e cumprir, para que o sacrifício fosse um sacrifício vivo, um sacrifício de um cordeiro sem mácula, para que aquele sacrifício, aquela morte e a ressurreição, aquele sangue derramado, pudéssemos nos comprar. Nós fomos comprados. Você foi comprado através do sacrifício de Jesus. Você foi alcançado através de Jesus. Verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A si mesmo se humilhou na cruz, se entregou por amor à sua vida, por amor às nossas vidas. Não existe maior ato de amor, não existe maior ato de redenção. Ele é o teu redentor, Ele é o teu dono. Você tem um dono. Você tem alguém que olha por você, você tem alguém que te conduz, você tem alguém que te projetou, você tem alguém que está ao teu lado nesse exato momento. Terceiro ponto aqui: visão. Abra os teus olhos. Nesses momentos de dificuldades, nesses momentos que você está lá no fundo do poço, nesses momentos onde você não tem mais nenhuma força,
Se você não enxergar, se você não abrir os teus olhos, enxergá-lo pegando pelas tuas mãos, se você não abrir os teus olhos, sair de olhos abertos, você não entenderá, você não contemplará, você não alcançará a plenitude daquilo que Ele tem para você. Você não vai conseguir simplesmente alcançar aquilo que Ele prometeu para você. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Tenha uma visão espiritual. Abra os teus olhos. No capítulo 2 de Ruth, no verso 2, fala assim: E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei as espigas. Perdão, só uma coisa aqui. Essa versão é Almeida Corrigida e Fiel. Não sei se você estiver, tá? Almeida Corrigida e Fiel. ACF. Fala assim: E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei as espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. Cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava as espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Irmãos, a atitude novamente de Ruth pôde dar continuidade em toda a extensão daquilo que Deus faria até hoje. Ruth, ela chega para Noemi e fala: Deixa eu ir a um campo, porque eu vou para esse campo e eu vou pegar as espigas. Segadores são os caras que vão cortando as espigas. Amém? E quando ela estiver ali atrás desses homens fazendo aquela colheita, amém? Eles estiverem cortando, ela vai olhar para eles e vai achar graça de Deus através do olhar deles, e eles vão deixar que caia algumas espigas para que ela possa pegar e ela possa levar para quem? Para Noemi, meus irmãos. Oh, meu Deus. Ela abre os olhos, ela enxerga a graça de Deus através daquelas pessoas, e ela simplesmente ela é levada, ela é conduzida para que ela chegasse ao campo de Boaz. Não foi um anúncio, não foi alguém que falou: vai lá porque aquele homem é parente de Noemi. Não foi. Ela foi crendo, ela foi sabendo que ela precisava estar ali, ela precisava agir por fé. Quantas vezes nós achamos que nós temos fé, nós falamos que nós temos fé, mas nós não fazemos nada para que as coisas aconteçam. A fé sem ação, ela é morta, ela é vã, ela é passageira, de pouco vale a fé se você não faz algo. Não adianta você falar: eu tenho fé, se você não coloca em prática. Exercite a fé. A fé é o exercício daquilo que você realmente estará alcançando. Você crê antes mesmo que aconteça. A certeza das coisas que você espera, mas você tem a certeza dela. Amém? Então ela teve atitude, ela foi até lá, e ela foi levada até onde? Até o resgatador da família de Noemi. Eu já expliquei aqui, meus irmãos, mas aquele homem seria aquele que iria resgatar Noemi e consequentemente Ruth. Ela ali muda completamente a trajetória, ela muda completamente o caminho dela, ali ela muda completamente a sorte dela. E aí que nós encontramos o quê? Fala, a graça. A graça. Glória a Deus. Em Provérbios 20:13 fala assim: não ames o sono, para que não se empobreças. Abra os teus olhos e te fartará do pão. Não fica paralisado. Deus não te trouxe nessa casa para você ficar paralisado. Deus te trouxe nessa casa para que você crie raízes, mas que você ande, que você avance, para que você entenda que você foi, Deus te trouxe aqui para que aquilo que Ele prometeu se cumpra.
Aqui nessa casa, nós não vamos te fazer discípulos que ficam sendo telespectadores, que sentam nessa cadeira e recebem uma porção aos domingos e que você realmente viva a sua semana toda. Amém? Não é isso. Aqui nessa casa você recebe uma porção aos domingos, mas você vai transbordar durante a semana toda. E quando faltar durante a semana, você vem no culto de quarta-feira. E quando faltar durante a semana, você vai ler a Bíblia. E quando faltar durante a semana, você vai orar a Deus. Porque você vai achar graça. Você vai achar o favor do Senhor. É assim que funciona, é assim que Deus faz. Não fique paralisado. Não fique paralisado. Quarto ponto aqui, refúgio. Refúgio. Recompensa com a graça de Deus. Vamos ler o verso 10 do capítulo 2 de Ruth. Fala assim: ela se inclinou e, prostrada o rosto em terra, exclamou: porque achei favor. Favor é graça. Graça é favor de Deus. É algo imerecido. Nós não merecíamos, mas nós recebemos. Porque eu achei graça, favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo como uma estrangeira. Aqui é Ruth já falando com Boaz. Amém? Verso 11, Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Retribuição aqui está como recompensa em algumas versões. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Meus irmãos, o único lugar de você alcançar restauração, restituição, recompensa, graça, favor, é quando você se refugia em Deus. Você veio aqui hoje, você está escutando essa palavra, não está? Você está escutando essa palavra, mas o único lugar que você encontra tudo isso é quando você se refugia em Deus. É quando você tem o teu momento com Ele, é quando você entende que Ele te amou, é quando você simplesmente entende que o relacionamento seu com Ele, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir as tuas orações, Ele quer ouvir os teus lamentos, Ele quer ouvir os teus sentimentos, as tuas dores. Ele quer ouvir a tua voz. E por que você não ora? Por que você não fecha a porta do seu quarto? Por que você não tem um momento só com Ele? Saia do lugar de barulho. No lugar de barulho você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. É uma conexão de Deus conosco, é de espírito para espírito, é do Espírito Santo no teu espírito. Se você está no meio da multidão, se você está no lugar de barulho, você vai ser tocado na tua alma, e aí é como fogo de palha, vem, você fala, só que acaba rápido. Seja tocado no mais profundo do teu espírito, seja tocado de uma forma onde Ele vai te pegar de um jeito que as pessoas vão olhar para você e falar: é ela? Não, é a mesma pessoa, é a mesma pessoa, é o mesmo homem, é você mesmo, é você mesmo. Você vai falar: sou eu, mas de forma diferente, porque eu fui alcançado, porque o Deus que habita em mim, Ele me restaurou, Ele me restituiu, Ele me recompensou. Hoje eu sei que eu não vivo para mim mesmo, hoje eu sei que eu vivo para Cristo, hoje eu sei que eu morri para mim mesmo, que eu vivo para Ele, hoje eu sei que não importa a família que eu fui gerado, não importa, importa que o Senhor me escolheu, que o Senhor me formou, que o Senhor me amou, me importa que eu creio em Ti,
Me importa que a minha fé está em Ti. Me importa que eu recebo de Ti. Me importa aquilo que eu vou viver daqui em diante. Só busca refúgio em Deus quem alcança graça. Ora, baixei, anda lá, base. A graça é o favor imerecido, meus irmãos. A graça é algo que Deus faz em nós para que a gente cumpra aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. Você acha que você recebe graça para você mesmo? Meus irmãos, quando você recebe alguma coisa de Deus para você mesmo, é misericórdia. Eita, eu não sei se você entendeu, mas a graça é algo tão precioso. A graça é algo tão íntimo de Deus para você, que quando você recebe aquele favor, mesmo não merecendo, você fala: eu recebi, e eu vou fazer da minha vida a sua vida, eu vou fazer da minha agenda a tua agenda, eu vou fazer da minha história a sua história, eu vou fazer dos meus sonhos os teus sonhos. Eu serei e anunciarei o teu reino, o teu evangelho aqui na terra. Eu serei a extensão do ministério de Jesus aqui na terra. Eu serei verdadeiramente Cristo aqui na terra. Vocês serão mais parecidos com Cristo. Eu estou falando de uma forma onde você não pode depender da vida dos seus pais, porque aquilo que Deus tem para eles, Deus já entregou. Amém? Mas se vocês, adolescentes, jovens, filhos, não entenderem que aquilo que Deus tem para você é algo tão único, que vocês vão viver coisas não somente maiores, vocês vão viver não somente consequências de algo que nós plantamos, mas vocês vão viver a história de vocês aqui na terra. Uma estrangeira foi escolhida, uma estrangeira foi gerada para que as coisas se cumprissem conforme Deus já havia estabelecido. A recompensa. Em Hebreus capítulo 4, estou finalizando aqui, Hebreus capítulo 4, verso 14, fala assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Que fé é essa? Pensa um pouquinho. O que você tem anunciado? O que você tem anunciado? O que você tem chamado de fé? Você precisa estar aqui em cima para anunciá-lo? Precisa? Você precisa de uma unção, de um título? Unção sim, mas você precisa de um título, de uma posição para anunciar Jesus Cristo? Não. Você só precisa transbordar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele irá fazer. Você só precisa transbordar através do Espírito Santo. Você só precisa entender que você não nasceu por um acaso, que você simplesmente foi gerado de forma natural, que Deus escolheu quem seria o seu pai e sua mãe, para que você vivesse as consequências de tudo aquilo que eles semearam, de tudo aquilo que eles plantaram aqui na terra. Nós não nos resumimos assim. Existe algo além, existe algo lá na fundação do mundo, que já foi determinado, que já foi gerado. Você foi formado para algo aqui na terra. Pensa no dia que você foi gerado. Pensa no dia que você foi gerado. Como assim, pastor? Sei lá, pensa aí. Meu pai e minha mãe chegou e me gerou.
eu fico imaginando, né, a versão masculina. São 3 versões: o homem, a mulher e a de Deus. Eu fico pensando, o homem, né? Tipo, hoje é o grande dia. Amém? Hoje é o dia. Amém? Amém, homens? Ou não? Aí a mulher, pensa na perspectiva da mulher. Pega a tabelinha. Hoje é o melhor dia. Falei besteira? Falei besteira? Pega a tabelinha. Nossa, hoje eu tô bombando. Hoje é certeza que vai dar bom. Hoje vai. E qual que é a perspectiva, a visão de Deus? Deus olha para baixo e fala assim: sabe de nada. É hoje. É hoje que eu estou formando uma pessoa tão especial, uma pessoa tão importante para aquilo que eu vou fazer na terra. É hoje que eu gero ela para algo lá na frente. Vocês estão entendendo que pouco importa a tua vida, a tua... Pouco importa o que você viveu até agora, se você não crer, não acreditar que você foi formado para algo muito especial aqui na terra. Deus nos tira de uma condição de rejeição. Deus nos tira de uma condição que nós não éramos favorecidos, para que a gente possa favorecer outras pessoas. Verso 16 do capítulo 4 de Hebreus: por isso tenhamos confiança e cheguemo-nos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hoje é dia de você se chegar diante de Deus e clamar por essa graça. Hoje é dia de você chegar diante do altar de Deus, diante do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e clamar pelo favor dEle, e clamar pela graça dEle. E o último ponto aqui: recompensa restituída. No capítulo 4 de Ruth, amém? Ali já a história já se, né? Ela já conheceu Boaz já falou com ela, e aqui é o momento da restituição. Fala assim, Ruth, verso 13, fala assim: assim tomou Boaz a Ruth, ele se casou com ela, amém? E lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama e teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed, e esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações vindouras. Meus irmãos, a restituição, ela veio completa na vida de Ruth, mas a restituição, ela veio na vida de Noemi através de uma estrangeira. Quem é a igreja que será restaurada? Quem serão aqueles usados nesta última reta? Quem serão aqueles que serão usados nesse novo tempo? Quem serão os remanescentes? Entenda, simplesmente Ruth gera um filho que chama Obed, que se tornou pai de Jessé, e Jessé pai de Davi, e aquela mulher entra na genealogia de Jesus,
aquela mulher, ela se torna um prenúncio, uma predição, um anúncio de que hoje eu, você, estaríamos vivendo e sendo alcançados por Jesus aqui na terra. Porque a promessa de Deus, ela não é só para aquele povo. A promessa de Deus é para aqueles que se tornam filhos através de Jesus. Amém? Nós somos alcançados pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então hoje, se você entendeu que a sua vida, ela é importante para Deus, se você hoje entendeu que não importa o que você viveu ou o que você está passando, Deus tem uma promessa linda para você, da mesma forma que Deus fez com Ruth. Deus te restaura e te restitui, recompensando a sua história. A sua história, ela é recompensada pelas promessas através do sacrifício de Jesus. Mas você precisa se apoderar por fé. Feche seus olhos agora. Eu não sei o que você viveu, eu não sei como você foi gerado, mas eu te afirmo que o Senhor te gerou. Não importa se você é órfão, não importa se você foi gerado debaixo de situações difíceis, não importa, o Senhor permitiu que você fosse gerado, e Ele te trouxe aqui para que você escute essa mensagem, que há restauração, que há restituição, que há recompensa para você. Para de esperar coisas ruins, para de viver o passado, para de viver uma condição completamente estagnada. Abra os teus olhos e contemple aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Há um despertamento. Será que há um coração de carne aí pulsando? Será que você pode receber a presença de Deus e se alegrar com aquilo que Ele irá fazer? Será que você tem gratidão no teu coração por ser alcançado por Cristo Jesus? Ou será que você está frio? Ou será que você está completamente vazio? Será que você está completamente seco diante dessa mensagem que você está escutando? Deus, Ele traz um fogo. Deus, Ele traz uma presença tão forte. Deus, Ele traz algo tão especial sobre você nesta manhã, que você, daqui em diante, você não vai fazer uma virada de chave, você vai se tornar aquele que Deus te fez para ser. Deus te projetou, e Deus te comissiona, Deus te dá graça, o favor na presença dEle. É só no refúgio da presença dEle, é só diante dEle que você consegue alcançar. Então eu não sei qual é o tempo de evangelho, eu não sei quais foram as tuas experiências com Deus. Hoje Deus quer ouvir um sim seu. Hoje Deus quer ver uma reação tua. Deus, Ele quer ver não um posicionamento, mas uma fidelidade com a palavra que Ele liberou nessa manhã. Deus, Ele te trouxe aqui para que você alcance todos os planos, todas as promessas que Ele tem para você. Eu não sei se você um dia já pôde ter o privilégio e a oportunidade de reconhecer que Ele é Deus. Porque eu vou falar uma coisa: Jesus nunca precisou ser aceito, Ele precisou ser reconhecido. Pessoas passaram por Ele e não reconheceram que Ele era Deus, mas existiram pessoas que olharam e falaram verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Hoje é o dia que você precisa reconhecer que Ele é Deus. Hoje é o dia que você precisa reconhecer que Ele te amou. Se você reconhece que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz por amor à sua vida, se tornou o seu resgatador. Ele é o resgatador da sua vida, da sua história. Se você reconhece isso, repete essa oração comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida. Daqui em diante, eu estarei vivendo as tuas promessas, e estarei me posicionando com fidelidade em tudo
que o Senhor tem para minha vida. Eu não vou retroceder. Eu estarei vivendo por fé em Jesus Cristo. E daqui em diante, eu te peço, aproxime as pessoas que o Senhor tem para essa nova estação. Daqui em diante, abra os meus olhos para que eu possa enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje para completar, amém, a recompensa que Deus tem para as nossas vidas. Hoje é um dia de Santa Ceia. Nós estaremos ceando agora, amém? Não perca esse momento. Por favor, pode servir a ceia, amém? Os meus olhos viram. Vamos adorar, amém? A salvação. A luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado e o novo pão. Eu não sou mais meu. Eu não sou mais que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuta ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Quem serão aqueles? Esse é o meu anseio e o meu amor por ti não será um segredo. Eu senti algo no coração. Se alguém da tua família não está aqui por algum motivo, você vai pegar um cálice, um pão, e você vai cear novamente com ela na sua casa. Amém? Amém? Vem mais aqui. Alguém tem um cálice para mim?
Eu esqueci de pegar. Amém? Pegue aqui no final e vá cear com seus familiares. O verso 25 do capítulo 11 de 1 Coríntios fala assim: semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, levante seu pão. Esse é o corpo de Cristo. Amém? Deixa eu falar algo para você hoje. O corpo de Cristo não sou eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou templo do Espírito Santo. Quem é o corpo de Cristo? Você consegue ficar mais perto de alguém do seu lado? Olha para o seu lado. Olha para o seu lado. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva. Amém? Comamos juntos. Agora você vai pegar o teu cálice. Você vai trocar por pelo menos 3 pessoas que estão ao seu lado. Amém? Troca. Nova aliança. Amém? Esse é o sangue de Jesus derramado na cruz. Amém? Levanta teu cálice. Não foi vão, não será em vão. Esse sangue derramado, nós fomos comprados, resgatados. Da mesma forma que Boaz resgatou Noemi e Ruth, através de Jesus Cristo, que se tornou nosso Redentor. E que hoje Ele é o nosso dono. Hoje Ele nos resgatou num caminho de morte e nos trouxe para alcançar a eternidade. Tomamos todos juntos. Aplauda Jesus. Aplauda Ele, que Ele é digno. Dê um brado de vitória. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Vamos, igreja! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Mais uma vez, e a morte vencestes, e o véu tu rompestes, a tumba vazia
Qual a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Se você está nos assistindo pela internet, eu tenho uma palavra para te falar. Essa palavra chegou até você. Essa mensagem chegou até você. Nesse exato momento que você está escutando, essa mensagem te alcançou. Essa mensagem é atemporal. Essa mensagem foi liberada para a sua vida. Há restauração, restituição e recompensa. Porque existe um resgatador, existe um Deus. Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário para que você fosse alcançado. Então se sinta não somente recebido, mas pertencente ao plano dele para a sua vida. Deus não te fez para perecer, mas te fez para avançar. Há um novo tempo liberado para a sua vida. Amém? Levanta a sua mão direita. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Amém. Glória a Deus. Aplauda a Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a presença, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja convosco. Tenha uma semana abençoada, um resto de domingo abençoado, leve, transborde o amor de Jesus. Amém. Vão na paz. Deus abençoe. Um beijo.